quer falar sobre o livro agora? Quer que eu fale depois? Falar sobre o meu livro agora? Tem que ligar. Oi? Tudo bem? Que bom, gente. Tem meu livro ali atrás, tá? Comprem, tenho 2 filhos. Muito bom, né? Oi, tudo bem? Nossa, que legal, mini águas. Que bacana. Não, mas tem a minha lá que eu já até babei. Mas eu gostei dessa pequenininha. Que bacana. Sem rótulo, porque o pessoal não quis patrocinar, né? Triste isso. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu não lembro quando eu vim aqui da outra vez. Ano retrasado, ano passado. Foi muito bom, né? Poder estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Bibo, de Joinville, Santa Catarina. Tá? Tenho o podcast. Eu não sou o maior mais, eu acho. Acho que tem outros bem maiores agora. O Iago está maior, Jesus Cop está maior. Eu sou o mais legal. Eu sou o mais velho. Não, o Irmãos.com é mais velho. Enfim, mas eu sou um podcast mais legal de Bíblia e Teologia. Quem aqui ouve os podcasts do Bibotalk? Levanta a mão, olha aí, tem 3 pessoas, glória a Deus. Muito bacana, sucesso. Quem aqui já leu meu livro Deus que Destrói Sonhos? Levanta a mão. Olha aí, 2 pessoas. Quem já leu Como Se Tornar um Cristão Inútil? Aí é fã mesmo. 3, meus amigos. Aí a irmã lá, obrigado. Tem ali atrás então, leia, tá bem legal. E aí tem um capítulo extra também de graça. Esse negócio vai ficar piscando aqui do meu lado ou não? Não vai dar certo. Tem como desligar? Não. Tem como tirar isso aqui do meu lado, não? De ficar piscando? Senão eu vou ficar olhando para lá toda hora. Se não der, tudo bem, eu chuto sem querer. Aí desliga de vez. É que fica... Isso, vira só para o outro lado. Isso. Isso. É mais fácil me chutar mesmo. Obrigado, muito obrigado. Aí vocês ficam olhando pela televisãozinha. Gente, vamos lá então. Quer bater uma foto? Pronto. Gente, olha só. Eu estou aqui... eu queria até falar sobre batalha espiritual, porque eu vivi muito negócio com o demônio, tá ligado? Eu vivi altas batalhas espirituais, assim, tipo, esse mundo tenebroso, né? A gente lia ficção achando que era realidade. É muito louco esse negócio, assim, de batalha espiritual. Ele veio para libertar os cativos. Nossa, eu pichei a minha camiseta com essa frase, ele veio para libertar os cativos. É porque a gente lia essas coisas quando era jovem, né? Cristão, pentecostal. E a gente achava que era realmente assim, essa batalha direto, que tinha um personal devil, tá ligado? Que tinha um anjo da guarda e o personal devil. Então assim, a gente tinha um anjo da guarda e um demônio toda hora disputando a nossa atenção e tal. Porque é mais fácil botar a culpa no diabo do que assumir, né? Então assim, é mais fácil ficar procurando o diabo lá fora do que aqui dentro. Aí porque a gente gosta muito de ir. Mas ficou muito legal o que o pastor falou aqui, pastor Dantas. Pastor Dantas é mais legal. E eu estou aqui para falar sobre você entendeu errado o chamado. A gente cantava, né? Eu não quero citar o nome da música, mas essa música mesmo que alguém cantou na plateia. A gente cantou muito essa música. A gente viveu muitas crises na nossa juventude. Vivemos assim, fizemos muitas orações, fizemos muitas perguntas para Deus acerca: Senhor, qual é o teu chamado para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E a gente vive o quê? A gente vive aquela angústia de saber e viver no centro. Quem já ouviu essa? Você tem que viver no centro da vontade de Deus. E a galera que pregava esses negócios, eles pregavam uma vida assim, onde tudo é encaixadinho na tua vida, sabe? A tua vida é tipo um Lego bonito, maravilhoso, conforme a gente vê na caixa. Então o pessoal pregava muito essa coisa assim de tipo o centro da vontade de Deus, um chamado específico para a sua vida. Descubra qual é esse chamado. E a gente chorava nos retiros de jovens cantando a música: eu tenho um chamado. Ninguém alcança a nota daquilo, mas a gente cantava. E aí a gente ficava, e qual é? E a gente ficava: Deus, qual é o teu chamado para a minha vida? E a gente orava, fazia jejum, dava umas ofertas, subia umas montanhas. Esse negócio de subir montanha já é muito antigo, né? Então assim, ver graveto brilhar e tal. Então a gente fica muito nesse negócio, sabe? De querer descobrir. E aí começa a vir, sabe o quê? Uma certa angústia. Uma certa assim, porque daí a vida vai passando. E aí você tem que fazer vestibular, você tem que escolher uma profissão, você tem que pagar boletos, alguns, né? É a vida adulta, né? Pagar boletos e tentar emagrecer, né? Um resumo da vida adulta. E aí o que acontece? A gente vai nisso assim, tipo... E aí tem gente com 42 anos... Qual é o meu chamado? Tem crente velho que às vezes, né, que ouviu isso a vida inteira... E aí ele está assim: olha, eu vivi para Jesus, mas até hoje eu não sei direito qual que é o meu chamado.
Então se criou, dentro da cultura evangélica, eu não sei como é que é na católica, né? Mas se criou dentro da cultura evangélica, muito essa ideia de uma coisa que eu preciso descobrir, de algo que precisa ser revelado a mim, para que eu possa me mover. Então, a partir dessa palavra eu me movo, entendeu? A partir dessa palavra, e aí, só que acontece, a gente ouve mesmo alguns testemunhos e tal, de pessoas que receberam algo muito específico da parte de Deus, né? Desculpa, tirei aqui, depois o pessoal do coral. Obrigado. Tem gente que recebeu assim, tipo Simba, tem gente que viu Deus em nuvem, coisa arada. Sabe, tem gente que a gente ouve assim esses testemunhos e fala, meu, por que não é assim comigo, né? E aí a gente olha, e alguns vão inclusive utilizar exemplos da Bíblia. Não, porque Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou esse, aquele e tal. Os próprios discípulos tiveram um chamado muito específico e direto da parte de Cristo. E aí a gente olha esses chamados na Bíblia, ou a gente assim chama, né, de chamado, e a gente acha que com a gente tem que ser a mesma coisa. Algo muito específico vai ser dito para nós acerca da nossa vida, tipo, olha, você precisa fazer isso. É Deus chegando para uma criança, para um adolescente, falando assim, olha, quando você crescer, você será isso. Eu que fui do movimento pentecostal, recebi algumas profecias sobre o que ia acontecer na minha vida, né? Algumas coisas até se cumpriram na minha vida, mas era um pouco evidente também. Mas tem uma amiga minha que era muito engraçado, que, aliás, hoje a gente dá risada, né? Na época foi meio complicado. Que a gente estava numa vigília e essa minha amiga recebeu uma profecia. Eis que vejo, sempre começa com eis, clássico. Eis que vejo você na capa de um CD. Você cantará nos 4 cantos da terra, uma geografia meio complicada. Você cantará nos 4 cantos da terra. E a gente era jovem, a gente acredita nessas coisas. E aí, a gente glorificou a Deus. Só que tinha um detalhe. Essa minha amiga é mais desafinada do que eu. E eu sou tipo um piano caindo de escada. Eu sou muito desafinado. E essa minha amiga é meu nível de cantar assim. E aí a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer, porque a gente achou que aquela profecia de Deus, e eu acredito em profecia sim, tá, até hoje, mas é que algumas assim realmente tem que ser julgada, peneirada e tal. E aí a pergunta que todo mundo queria fazer, não tinha coragem, é, mas a fulana? Olha, realmente vamos esperar o milagre, porque aí teve um show da Cassiane, a gente foi para ver se a Cassiane orava por ela, para ver se acontecia alguma coisa. Mas aí, brincadeiras à parte, eu sei que eu conto isso e parece um pouco engraçado, mas quando eu volto para a minha mentalidade de um jovem de 18 anos, a minha amiga também, sei lá, com seus 18, 17 anos, a gente começa a guiar a vida por causa daquilo. E aí ela acreditou que ela tinha que cantar, porque ela entendeu que o chamado de Deus para a vida dela era cantar. E gente, isso é complicado, porque chega uma hora que não adianta a pessoa insistir, o milagre não vem. As cordas vocais continuam igual, o poder do diafragma, eu sei lá o que justifica alguém cantar mal. Eu não sei se tem alguma explicação, eu canto mal. O pessoal aqui canta legal, né? Aí eu vou cantar, não vai rolar. Eu não sei por que não rola. Talvez se eu treinasse, mas a minha amiga ela começou a fazer curso, tudo. Mas não sei, ela era até, assim, melhorou alguma coisa e tal. Mas para cantar, gravar já falei alguma besteira? Desculpa. Não é que eu tenho um pouco de trauma? A época das eleições foi complicada. Aí... só que eu fico irritado contigo atrás de mim. Obrigado. Eu ia tropeçar mesmo nisso aqui. Pronto, já que é para mudar, vamos fazer completo. O que eu estava falando? Mudou. Boa, então assim o que acontece? Só que não adiantou, não rolou. E aí ela meio que guiou parte da vida dela, achando que aquele era o chamado para a vida dela. Entende? Então ela guiou parte da vida dela, acreditando que ela tinha um chamado que era para cantar, e aquele chamado não rolou, não aconteceu. E tem muitas pessoas que estão até hoje perguntando para Deus. Aliás, existem 2 perguntas que os crentes costumam fazer para Deus, e essas perguntas elas demonstram uma certa imaturidade espiritual. A primeira é, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E a segunda é, qual é o meu chamado?
Essas duas perguntas simplesmente não existem no Novo Testamento. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida e qual é o meu chamado? E aí, quando nós utilizamos exemplos bíblicos, a gente comete um erro, porque os exemplos de chamados individuais na Bíblia, eles não são modelos para nós. Nós não estamos na construção da história da redenção. Nós não estamos naquele momento da revelação e da relação de Deus com o seu povo, naquele momento da aliança. Para tentar exemplificar para vocês, para não ficar dando muitos exemplos aqui, mas o exemplo que eu vou dar, ele pode se aplicar para todos. O chamado do apóstolo Paulo foi um chamado muito específico, individual, a caminho de Damasco. Algo dramático acontece, sobrenatural. Deus chamando o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, para ser apóstolo dos gentios e tal. Não se tem dúvida disso. Agora percebam, o que acontece com o apóstolo Paulo e tantos outros na Bíblia Sagrada, não é o parâmetro para a igreja. Tanto que quando Paulo vai orientar Timóteo, vai escrever suas cartas, olha, aquele que almeja o episcopado, almeja uma coisa excelente. Ou seja, há um almejo da pessoa. Então percebam que já no Novo Testamento, quando alguém vai para um ministério, nós percebemos o quê? É algo que a igreja reconhece, a igreja acolhe, e o indivíduo tem vontade para tal. Então é algo que já nasce ali, que o indivíduo tem vontade para isso, e a comunidade reconhece essa vontade. Então já não é algo assim, um chamado, uma coisa específica, sobrenatural, entende? Mas aí, o que a Bíblia então, o que a Bíblia ela diz sobre o chamado? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe esse chamado individual que às vezes você está esperando e que você está procurando. Eu sei que nós queremos fazer a vontade de Deus, e quando alguém ora, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é o teu chamado? Me ajuda. É que nós queremos realmente estar no centro da vontade de Deus, seja lá o que isso significa. É porque a gente quer, no fundo, tem uma certa piedade nisso, eu reconheço, porque eu quero fazer a coisa certa. Só que isso, de certa forma, é uma imaturidade e uma meninice espiritual, porque tira a responsabilidade sua de ler as Escrituras e se engajar com elas e deixar que ela se engaje com você e ela te forme e ela molde a sua vida, entendeu? Porque no Novo Testamento o chamado é basicamente um chamado para a relação com Cristo. E esse chamado não precisa ser descoberto, ele precisa ser vivido. Chamado no Novo Testamento é um chamado para viver com Cristo, para estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o chamado. Então, o chamado na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, e no Antigo Testamento, o chamado está muito ligado ao povo, para o povo testemunhar que existe um Deus em Israel. Então percebam que nós temos essa mania de querer atomizar, a nossa relação eu e Deus, de tal maneira que eu acredito que existe algo específico revelado para mim, que eu preciso descobrir na minha intimidade com Deus, porque tem algo para mim, é uma missão que Deus deu a mim nessa terra, e eu preciso descobrir qual é ela. Não tem. A missão que Deus tem para ti nessa terra, é a missão que Ele deu para o povo dEle. O outro problema, a gente podia fazer, você entendeu errado as promessas. É outro problema que a gente tem também no meio evangélico muito forte. As promessas, a Bíblia é um livro que está cheio de promessas para você. Daqui a pouco eu pego o banquinho e digo que você é o centro. Nossa, eles não entenderam a referência, que igreja madura, né? Que igreja boa. Então o que acontece? É isso, a Bíblia está cheia de promessas para você. Para você nenhuma. Para você nenhuma. Olha, por você estar em Cristo, aí tem um monte. É para o povo de Deus, as promessas são para o povo de Deus. O chamado é para pertencer ao povo de Deus. Então a gente precisa ter muito claro isso, que o principal chamado na Bíblia é para seguir a Jesus. É o mesmo lance da batalha espiritual. A gente gosta de criar cenários apocalípticos, de demônios nisso e tal, e aqui o demônio é isso aqui, olha o demônio lá e tal, olha aqui o demônio na Peppa, o demônio no Pica-Pau, o demônio no Power Rangers. A gente gosta de ver essas coisas, entende? A gente curte ver, não, porque tu viu agora, Lilo e Stitch, voodoo. Cuidado, as crianças vão sair do cinema tudo fazendo voodoo. É tipo isso.
Não, cuidado com Moana. Nossa, maravilhoso. Moana 1 é bem legal. O 2 é chato. E aí Moana, aí, cuidado, a religião, não sei das quantas. A gente gosta de ver demônio em tudo. Porque pregar o que a Bíblia fala é essa coisa chata, que foi a palestra de antes. Não, entendeu, né? A palestra foi maravilhosa. É que é tão sem graça o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual, que tipo assim, é mais legal falar de demônio, não, porque isso aqui, ó, de trás para frente, entendeu? Coca-Cola. É mais legal falar, ver, alô diabo, do que falar, não, dá diabetes essa porcaria. Entendeu? A gente, não, é alô diabo, é isso, e a gente, entendeu? A gente tem que ficar caçando demônio, não, porque cuidado com os videogames. Entendeu? É isso, a gente mistura psicologia com teologia, meu Deus, é uma loucura. Porque é mais fácil, porque a batalha espiritual na Bíblia é a luta contra a carne, é a dimensão do espírito, é a dimensão da carne. Cobra algo de nós. Agora, se eu fico procurando demônio, não, porque agora o alinhamento estelar, né? Esse cara, meu Deus. Não, porque agora o alinhamento, tipo, quando o segundo sol chegar. É isso, a gente quer essas loucuras. Porque isso aí sabe, tira de mim a responsabilidade de lutar contra o meu pecado. Então é mais fácil ficar procurando demônio nos outros e nas coisas do que o pecado que está em mim, dos meus demônios interiores. E o chamado na Bíblia é meio isso também. Não tem algo assim, não, que você tem que fazer uma trilha, comprar o meu curso, ouvir essa música, subir essa montanha, parar, e porque você tem que fazer algo, porque daí vai ser revelado para você, vai virar uma chave, mindset espiritual, vai destravar o seu destino. Como diz um cara aí que faz uma conferência bem grande, e aí todo mundo com o destino destravado. Então a gente fica à procura, tipo, me dá o caminho das pedras, me dá o mapa, me dá onde está. Eu preciso saber qual é o meu chamado. Eu tô com muita vontade de fazer a vontade de Deus. Pega uma toalha e uma bacia, querido. Pé sujo é o que não falta. Então, eu podia acabar com essa, ficou legal, né? Eu podia acabar com essa. Podia ter botado essa no meu livro, inclusive. Vou fazer um upgrade aqui. Mas eu quero colocar na tela, prepararam ali os versículos? Eu passei alguns textos que para a gente entender um pouquinho esse conceito de chamado no Novo Testamento. Olha só, 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus que o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Efésios 4,1, como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Que chamado que receberam? O viver como família de Deus. Percebam, a igreja recebeu um chamado. Não tem algo ali que Paulo não chega assim para a pessoa, olha, Timóteo, descobre aí o mistério. Vamos, entendeu? Timóteo, nós temos que fazer um negócio aqui para você descobrir. Não tem. É um chamado que receberam, a vocação que receberam. E que chamado que é esse? É viver como família de Deus. Hebreus 3,1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, tá? Depois nós temos 2 Pedro, portanto irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ou seja, desenvolvam esse chamado, desenvolvam a salvação, vivam de maneira piedosa, é um chamado à santidade. Entende? Ou seja, o chamado é algo que está claro na Escritura. Mas a gente gosta de inventar, é como se a gente quisesse gamificar a espiritualidade. A gente quer gamificar as coisas porque daí se torna interessante. Mas não precisa, está claro na Escritura o que é o chamado. E lembrando, temos que tomar muito cuidado quando pegamos as personagens bíblicas. Muitas vezes não dá para a gente fazer uma aplicação direta. Vocês entenderam isso? É muito importante. Porque senão você vai me perguntar, Bíblia, mas e o chamado da pessoa lá no Antigo Testamento? Não é modelo para você, não é modelo para mim. O modelo para nós agora é o quê? Aqueles que estão em Cristo, é o chamado a ser povo de Deus. Tá? Então a gente tem vários outros textos que vão mostrar o quê? Que nós somos chamados o quê? Chamados para servir a Deus, chamados a se parecer com Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Então percebam, o que é chamado no Novo Testamento? Uma convocação, um chamado a se relacionar com Jesus. É só isso. Só entre aspas, né? Porque isso vai custar a tua vida inteira.
Então, nessa pequena amostragem de texto bíblico, a gente já percebe que chamado no Novo Testamento é um convite para viver em comunhão com Jesus, como povo santo de Deus. Aí, então, a gente pode, olhando para todos esses textos, entre outros, a gente consegue falar de 3 dimensões do chamado no Novo Testamento. 3 dimensões. A primeira dimensão é o chamado a pertencer à família de Deus. O segundo chamado, eu vou explorar um pouquinho cada um deles, tá? O segundo chamado é chamado para ser povo de Deus e manifestar sua glória e santidade. Ou seja, o primeiro chamado é pertencer à família de Deus, é o quê? É um convite à salvação, ao discipulado. É a primeira dimensão do chamado. O segundo é como povo que testifica, um povo santo que testifica. E o terceiro, um povo que faz a obra de Deus, um convite ao serviço. Nessas 3 dimensões do chamado, percebam, não é algo sobre você na terra. Então assim, o chamado na Bíblia, né, ser família de Deus, atuar como povo de Deus na terra, tá? E fazer a obra de Deus, é menos sobre encontrar um papel específico. Ok, onde eu estou então? No povo de Deus, tá, qual parte do corpo eu sou? Mindinho, cérebro, pescoço, baço, estômago. O que eu sou no reino de Deus? Braço, cotovelo? Não é essa a tua pergunta, qual parte do... Não é isso. É menos sobre encontrar um papel específico e mais sobre ser transformado à imagem de Cristo. Entende? A gente tem que perder essa mania de querer descobrir. Não, vá vivendo a sua vida para a glória de Deus. Sobre, mas o que eu vou fazer? Qual é a minha vocação? Aí vai fazer teste psicológico, vai fazer alguma outra coisa. Um gestor de carreira, sei lá. Entende? Mas não espiritualiza isso, é sua responsabilidade fazer alguma coisa para pagar os seus boletos e glorificar a Deus. O último capítulo do meu livro, que vocês vão comprar por apenas R$40 ali atrás, ele tem como título, Como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho. Então, se você é o seu caso, arrisco uma resposta no último capítulo do meu livro. Mas é isso, não importa o que você escolheu para pagar os seus boletos, ou o que a vida jogou no seu colo. O seu chamado está ali, porque o seu chamado envolve a sua vida com Deus, e como ela se manifesta na vida aqui e agora. Então é menos sobre algo específico e mais sobre se parecer à imagem de Cristo, e servir onde Ele o colocou. Onde Ele o colocou? É a vida que você tem. É a vida que você tem. E aí parece que assim, e aí não vai, né? Tudo dá errado na vida da pessoa. Mano, às vezes eu acredito em batalha espiritual que precisa fazer algum negócio ali. Sei lá, a pessoa tem que ter alguma sessão ali para... Mas brincadeiras à parte, eu não sei explicar o porquê que você nasceu na família que você nasceu, porquê você tem a cor da pele que você tem, porquê que você tem o olho que você tem. Eu não sei explicar. Por que tem gente que nasce lá, tem gente... Eu não sei. Aí é Deus na sua soberania que faz as coisas que a gente não entende. O que eu sei é o seguinte, onde você está e quem você é e quem você se torna em Cristo é o seu chamado. E às vezes você vai ter que lidar mesmo com um emprego chato, com um emprego ruim, e aí se vira para tentar mudar, para tentar evoluir, ou às vezes é isso mesmo. Mas Deus vai deixar de ser glorificado agora? Você vai deixar de cumprir o seu chamado? Não. Porque não é sobre você encontrar um lugar específico, é sobre você testemunhar, é sobre o mundo que está aí para ser cultivado e guardado. Qual é o seu chamado? Ser um administrador do mundo junto com Deus, estar junto com Deus, do que Deus está fazendo no mundo. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Não é essa a pergunta. Viva diante de Deus, para a glória de Deus. Esse é o seu chamado, tá? Esse é o seu chamado. Porque essa ideia de você... Imagina, você é chamado para pertencer à família de Deus. Só isso vai custar muita coisa de você. Viver em comunidade não é fácil. Partilhar a vida em comunhão não é fácil. Ser um com o outro. Não tem aquele ditado, quem chama Deus de pai, não escolhe irmão. Só isso aí já é um belo motivo para você entender que o seu chamado é você exercer paciência, longanimidade, fruto do Espírito. Por que Paulo fala tanto para fruto do Espírito e um monte de coisa? Tem tantas advertências, né, tanta parênese ali na Bíblia, exortando uma vida em comunhão, falando, olha, exerça paciência, amor, porque a gente precisa dessas coisas na vida com os irmãos, que os irmãos precisam disso também
para aturar a gente, entende? Partilhar uma vida comum, partilhar uma missão comum, não é algo fácil. Só isso aí. Então, ao invés de perguntar, Senhor, qual é o meu chamado? É, Senhor, dá-me a tua graça para aguentar o Cleiton. Entende? Senhor, dá a tua graça aos meus irmãos para me aguentar, porque eu também não sou fácil. É isso, sabe? Esse é um chamado. Viver uma relação com Cristo, viver como família de Deus, um chamado à santidade, sabe? E a santidade, galera, não é perfeição moral, é um amadurecimento. Santidade é um amadurecimento, é um viver constante diante de Deus, lutando contra, né, os nossos desejos carnais. Esse é o nosso chamado, viver uma vida diante de Deus. E tudo isso vai nos mostrar o seguinte, olha, chamado no Novo Testamento, chamado na Bíblia, não é algo que vai te fazer você protagonista, você no palco, você receber aplausos. Não é sobre isso o chamado na Bíblia. Não tem a ver com você ser o protagonista, não é um chamado à independência, é um chamado para ser coadjuvante na história onde Deus é o principal. Entende? Onde a palavra dele já nos foi dada, o roteiro já está entregue. Então não pergunta qual é a tua fala, lê o script. Leia a palavra, pregue a palavra. Entende? Não somos chamados para ser independentes nem para sermos protagonistas de uma história pessoal, mas para fazer parte de uma nova comunidade. E isso custa tempo, isso leva tempo. Porque cada um de vocês aqui é um mundo. Cada um de vocês carrega uma história, cada um de vocês carrega uma teologia, carrega um trauma. E aqui eu abro um parênteses aqui, né? A gente fala muito que o chamado do Novo Testamento é para viver família de Deus, ou seja, é para viver igreja. Chamado do Novo Testamento é para viver igreja. E quando a igreja não é um lugar que representa Deus? E quando a igreja não é esse lugar onde realmente eu me sinto família de Deus? Infelizmente, né, a gente tem muitos relatos de pessoas que foram seriamente abusadas na igreja, os mais variados abusos. Então aquele lugar que era para ser casa, para quem não tem lar, aquele lugar que era para ser realmente, olha, aqui nós servimos a um Deus de amor, a um Deus que acolhe, aqui nós praticamos hospitalidade, amor, reciprocidade, se torna um lugar que eu não quero nunca mais pisar, porque ali eu fui machucado e ferido. Ainda que a igreja seja um local de pecadores, isso não é desculpa para que bizarrices e abusos e maus tratos, estelionatos aconteçam no meio do povo de Deus. Não, porque Deus é santo e chama a gente de santo para viver essa santidade. Mas a você que passou por uma situação de abuso na igreja, ou uma situação extremamente... Primeiro, que se você está aqui, que bom que você está tentando. Mas não desista da igreja. Existe um povo de Deus para você se sentir povo e família de Deus. Nem tudo está perdido. Nem toda igreja é uma sinagoga de Satanás. Existe povo de Deus na terra. Nem todo mundo se dobra a Baal. Sempre vai ter povo de Deus na terra. E que a gente possa ser manifestação desse povo na terra. Isso vai custar a nossa vida inteira, tá? Então, nós temos que fazer parte de uma nova comunidade que proclama aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos ser família de Deus, ser povo de Deus, e aí nós temos o serviço, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Ou seja, dons são entregues, e aí sim você pode pedir dons a Deus. Ou na verdade você pode descobrir realmente na vivência em comunidade, olha, você tem talento para isso. E como é que eu descubro o meu dom? Isso é uma coisa que você pode, quem sabe, descobrir, mas é algo muito natural que se mistura um pouco com talento e tal. A comunidade vai dizer, poxa, tu organiza bem isso aqui, né? Tipo, a Bíblia fala de dom de administração, né? E a galera pagando faculdade. Brincadeira, tá? Aí o que acontece? A Bíblia fala, aí de repente o pessoal, tu pode organizar isso aí para mim? Poxa, tu organiza tão bem. Tu pode trazer uma palavra? Poxa, tu falou aquele dia no círculo de oração. Existe o círculo de oração? Vocês conhecem o círculo de oração, né? Tá. Aí, poxa, você deu aquela palavra lá. Tu não quer preparar agora um estudo bíblico ou uma palavra no culto e tal?
E aí você vai descobrindo, entendeu? Poxa, eu gosto tanto quando você explica. Nossa, você é uma pessoa que atrai, né? Como é gostoso ir na tua casa, como é gostoso estar na tua companhia. Poxa, tu não quer liderar um grupo pequeno? É isso, dons ou o quê? Não é é natural. Entendeu? E aí você vai descobrindo. Entende? Tipo, é legal quando você faz isso. Poxa, você canta bem. Não é o caso que a minha amiga nunca ouviu isso. Tá aí uma coisa que a minha amiga nunca ouviu. Mas você talvez tenha ouvido. Poxa, tu tem uma voz legal, né? Me lembra um pouco Simone em época de Natal. Sei lá, entendeu? Aí você, ok, beleza. Quem sabe eu canto mesmo bem. Canta, poxa, você é afinado e tal. Pô, não quer fazer aqui um ensaio para entrar no grupo e tal? Vai ter que vestir para aquela paleta de cor. Entendeu? Aí de repente assim, é isso, você vai descobrindo. E Deus dá dons, entendeu? Isso é maravilhoso. Olha, 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Ou seja, a vida que você tem. Quer botar na tela? 1 Pedro 4,10. Errei, 4,10. 1 Pedro 4,10. Vocês são rápidos, né? Parabéns, uma palma para a equipe de mídia. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Olha só que chamado maravilhoso. Ser chamado para administrar junto com Deus o que Ele está fazendo no meio do seu povo e o que o seu povo está fazendo no meio do mundo. Quer algo mais incrível do que isso? Isso é incrível. Você tem dons. 1, 2, não sei. Eu sei que ele está distribuído. O Espírito distribui no corpo. O Espírito distribui no corpo. E se você é corpo, você tem o Espírito, é cheio do Espírito. E se é cheio do Espírito, serve. Entende? Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, a gente entende que o chamado no Novo Testamento é viver a vida diante de Deus. Seja no trabalho, na igreja, na escola, sabe? Onde você estiver, você é um embaixador do reino de Deus. Ou será que a gente entendeu o reino de Deus certo? Não sei. Espero que a gente tenha uma palestra hoje sobre o reino de Deus. Então, o nosso chamado é para a fidelidade. O nosso chamado é para a fidelidade. Nosso chamado é entender que nós não somos os protagonistas, os maiorais, os melhores. Nós somos servos. Somos coadjuvantes. A gente, enquanto as pessoas às vezes querem ser o Frodo, querem ser o Gandalf, querem ser o Aragorn, olha, se a gente for o Sam do Senhor dos Anéis, está maravilhoso. O Sam está lá vivendo a sua vidinha, achou que nunca ia sair do condado. Ele não estava lá, o que eu tenho para mim? Não, ele simplesmente foi fiel ao seu Senhor. Ele foi fiel ao jardineiro, ele era jardineiro do Senhor Frodo. Ele foi um fiel jardineiro. E no fundo é o cara que salva tudo, meu. É o cara que leva o Frodo nas costas para ir até subir a montanha e destruir aquele anel maligno. Foi o Sam. Meu, gente, o final do Retorno do Rei eu choro toda vez. Entendeu? É maravilhoso aquilo. Mas tá lá, é o Sam. É o cara, é o coadjuvante. Entende? É isso, é a gente ler Romanos capítulo 16 e ver como tem gente importante para o apóstolo Paulo. A gente quer ser Paulo, ninguém quer ser a mãe de Rufus. Mas está lá, foi alguém importante para caramba para Paulo. E quantas pessoas que a gente não faz a mínima ideia, mas que foram importantes, ao seu jeito, ao seu modo. Então Deus talvez nunca te tire do anonimato. E vai por mim, o anonimato é uma benção. Talvez Deus nunca te tire do anonimato, porque quem foi do movimento pentecostal já ouviu muito essa: Deus vai te tirar do anonimato. Qual é o problema com o anonimato? Tem que ser todo mundo famoso, pregador e cantor? Não. Essa conferência não está acontecendo porque o Vitor e o Bibo vieram de outra cidade para falar aqui. Essa conferência está acontecendo por causa de uma igreja local e de gente que eu não sei nem o nome. Entende? É isso. Os anônimos do reino de Deus, eles que fazem acontecer. E o mundo não é nem digno deles. Então, nós precisamos ter esse desejo de querer viver diante de Deus. E ali está o nosso chamado. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. A gente ainda se vê. Um beijo.